Meu nome é Adriano Lima, sou analista de sistemas do Senac Minas Gerais, professor e palestrante de sistemas de gestão e profissional certificado pela Microsoft. O tema que eu vou abordar em minha palestra hoje é o uso da tecnologia na educação. Muito bem, pessoal. No vídeo em que eu apresentei para vocês agora, foi demonstrado como que a tecnologia, algo que hoje toma conta de nossas vidas no dia a dia de todas as pessoas, que antigamente era um nicho para poucos profissionais e hoje está dentro de nossas casas. E claro que não poderia ser diferente, essa mesma tecnologia vem invadindo as salas de aula. E toda esta evolução nos permite compartilhar recursos que muitas das vezes nós utilizamos no dia a dia, porém nas salas de aulas, nas escolas, os profissionais não estão sabendo como aplicar isso de forma simples e clara, pois tudo está à nossa mão no dia a dia, dentro das salas de aula, em grupos de estudo, enfim. E o objetivo principal dessa minha palestra é poder demonstrar coisas simples que nós podemos fazer em sala de aula e que muitas das vezes há uma resistência muito grande, porque o que devemos pensar é que nossos alunos de hoje em dia, eles já são digitais. Essa tecnologia, ela já faz parte desse contexto. Muito bem, pessoal. O tema que eu vou abordar aqui é como aplicar o uso de tecnologia dentro da educação. A gente sabe que a evolução do mundo se fez através das tecnologias que hoje existem. Aliás, se pensarmos bem, tudo que existe ao nosso redor, à medida que as coisas acontecem em nossas vidas, somos rodeados de tecnologia, né? Todos os produtos que compramos fazem parte de uma tecnologia. Claro que essa tecnologia ela evoluiu tanto que o volume de informações que nós temos hoje é muito maior do que antes nós tínhamos. É notável que alguns anos atrás o professor em sala de aula era o único detentor da informação. Hoje a informação ela está presente no dia a dia. Os usuários, os alunos, as pessoas consomem informação numa velocidade incrível. E essas informações elas estão presentes em qualquer situação que convivemos.
Só que existe um diferencial muito grande da nossa vida fora da escola, da nossa vida na educação e a nossa vida com essa tecnologia, porque a informação ela está presente em tudo. O aluno, quando chega em sala de aula hoje, independente da formação ou curso que ele está fazendo, ele já chega com aquele volume de informação muito grande. Só existe uma única diferença: ele não consegue transformar a informação em conhecimento, porque existe uma diferença muito grande do que é informação e do que é conhecimento. O professor ainda hoje é detentor da informação, mas ele é o único capaz de transformar a informação em conhecimento. O aluno só tem essa informação. Então é importante que hoje o professor ele tenha uma postura que permita fazer dessa tecnologia ser algo a favor dele. Hoje é muito comum um aluno em sala de aula, quando o professor escreve algo em seu quadro, em sua lousa, o aluno simplesmente tirar uma foto pelo celular, porque é muito mais interativo o estudo dele num dispositivo digital, né, do que um estudo anotado. Então o professor ele tem que aderir a esses recursos digitais, fazendo com que as informações que esses recursos permitem a ele sejam transformadas em informação. Um exemplo disso, por exemplo, é você em Nova York. Né? Há algum tempo atrás estava muito fácil as pessoas se deslocarem de países e conhecerem outros lugares, né? Porém, hoje eu não preciso simplesmente me deslocar presencialmente. A tecnologia de hoje me permitiu fazer com que eu possa estar em vários lugares simultaneamente. Essa foto, por exemplo, que eu estou apresentando nesse momento, demonstra uma imagem do próprio Street View do Google, né? Onde vocês podem ter acesso pelo Google Maps, que é um recurso gratuito, onde eu estou simplesmente caminhando pela Quinta Avenida. Da mesma maneira que eu poderia estar lá e te bater uma foto através do meu celular. Ou seja, eu consigo ver em tempo real onde eu estou, em que lugar eu posso querer estar. A internet de hoje em dia nos permite estar em vários lugares ao mesmo tempo. Um outro exemplo disso é você abstrair dessa tecnologia, que hoje é simplesmente gratuita, permitindo com que você possa fazer uma pesquisa de local. Por exemplo, um mapa do Brasil onde apresenta informações geográficas, né, sobre as tríplices fronteiras com outros países, onde foi simplesmente retirada uma imagem do próprio Google. Antigamente essa informação estaria em livros, estariam em Barças, enciclopédias. Hoje ela está à mão para todo mundo ver. Ela está simplesmente online, em tempo real, a qualquer hora do dia ou da noite. E que seria de tão interessante também, além de poder saber que existe uma tríplice fronteira do Brasil com outros países, eu queria saber como é essa tríplice fronteira. Vejam que eu simplesmente, sem precisar abrir um livro, bastando simplesmente uma pesquisa pelo Google, eu saber como que é a fronteira do Brasil com esses outros países. E a partir daí também obter outras informações, como a distância dessa fronteira até o Oceano Atlântico, como a distância dessa fronteira até a Bolívia, né? Outro ponto, eu poderia abstrair ainda mais dentro da minha disciplina. Eu querer pesquisar dentro do próprio Google Maps, né, o local, a distância do local onde eu moro até outras cidades. E vou ainda mais, né? Como saber a distância de carro até um determinado cidade de um outro país, né? Quanto tempo eu gastaria com essa distância? Observem que essas informações elas estão à mão. Eu, como professor, eu poderia simplesmente usar essa tecnologia para apresentar aos meus alunos, porque eles já têm isso à mão através de seus smartphones, através de seus tablets, e vou ainda mais, isso tudo fornecido de forma gratuita. Dentro desse mesmo trajeto, eu querer saber que pontos turísticos eu posso encontrar no meu caminho. Pela imagem, observem que eu passo por Foz do Iguaçu e eu consigo ter uma foto recente daquele ponto turístico. Reparem que eu não precisei utilizar nenhum recurso além da internet. E melhor ainda, eu simplesmente fiz uma pesquisa no Google, onde a informação que essa pesquisa me forneceu permitiu com que eu pudesse ter outras informações. Reparem que é informação
transformada em conhecimento. Então, apliquem isso no seu dia a dia, professor. Apliquem isso com seus alunos. É muito importante que essa tecnologia, você deve utilizá-la a seu favor e não contra. Então, muitos professores ainda são resistentes com essa tecnologia, com esse aparato todo que hoje existe. Né? A tecnologia, ela já existe e vocês já utilizam. Há um tempo atrás, por exemplo, professores utilizavam projetores de slide. Era uma tecnologia, hoje defasada, mas era uma tecnologia que dava-se trabalho fazer transparências para apresentar em sala de aula. O resultado final era muito melhor do que uma escrita num quadro branco. Porém, o trabalho que se dava para a produção era muito maior do que uma simples pesquisa que é apresentada para você. Né? Então, a tecnologia ela já existe dos primórdios da nossa vida. Quem, por exemplo, vou pegar um recurso simples, o lápis. Quem inventou o lápis permitiu o quê? A criação de uma tecnologia onde a gente pudesse fazer com que uma informação ficasse permanente para uma leitura posterior. Isso é tecnologia. O próprio caderno onde se escreve foi uma tecnologia para que eu pudesse ter um local, né, onde eu pudesse ter essa informação permanente. Então a tecnologia ela vem desde os primórdios. O próprio termo tecnologia, né, subentende bem claramente isso. Né? O técnico vem da técnica, da habilidade a ser adquirida. E logos, né, que vem do grego, que significa o conhecimento, a aplicação desse conhecimento através de ferramentas que vão facilitar o nosso dia a dia. Então, a nossa vida já é formada por tecnologia e nós já aplicamos ela no nosso dia a dia, dentro das nossas casas. Porém, a evolução da tecnologia foi tão grande que a gente chegou no nível digital dela. Então, hoje, tudo é muito fácil. E esses recursos tecnológicos, eles vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos através do benefício que essa tecnologia oferece. E óbvio que ela entraria nas salas de aula. É impossível hoje você trabalhar dentro dessa tecnologia sem esses recursos que vêm sendo aplicados no nosso dia a dia e na sala de aula. E é por isso que esse volume de tecnologias vem transformando todo esse contexto de informação, né, ao acesso das pessoas. Então, hoje as pessoas, né, todos esses recursos tecnológicos que vêm sendo aplicados, permitem o quê? O maior acesso à informação. E é aí que entra o ponto de discordância dentro da educação. Porque a informação, hoje, ela é acessível a todos, né, e de todos os modos. E com o advento da internet, principalmente, ela está mais frequente no nosso dia a dia. Agora, dentro da educação, é óbvio que essa tecnologia iria vir numa outra vertente, que é o lado educacional dela. Hoje, pesquisadores, estudiosos e a própria instituição escolar, né, vem passando por um momento onde como aplicar essa tecnologia educacional nas salas de aula, ou seja, a tecnologia educacional é exatamente a aplicação desses recursos que vêm sendo aprimorados com o tempo. Né? E toda essa tecnologia, ela vem facilitando muito o dia a dia, ela nos permite um acesso maior à informação. E, claro que esse volume de informação vem sendo transformado em conhecimento, claro que bem aplicado. E os benefícios disso são vários. A própria interatividade que os alunos têm com a tecnologia já é um benefício a favor deles. Hoje é muito fácil o aluno chegar em sala de aula com uma informação sobre o tema que o professor vai discutir com eles, porque ele já interagiu com aquele volume de informação. Mas ele também vai ter outros benefícios, como uma visão ampla do próprio mundo em que vive, vai ter um desenvolvimento maior, um desenvolvimento mental maior, o espírito de cooperação, porque hoje a tecnologia ela é cooperativa. E dentro da educação, a gente tem que pensar que esse momento é de cooperação. Hoje não é só o professor detentor da informação. Ele tem que ser capaz de transformar a informação em conhecimento, dando maior acessibilidade e autonomia a esse conhecimento que vem sendo discutido. E é claro que isso também, todo bônus, tem o seu ônus. Se todo esse volume de informação que chega até o aluno, o professor não saber lidar com essa informação que ele recebe,
Claro que nós vamos ter aí uma falta de conhecimento, uma falta de facilidade que vão permitir com que esse aluno consiga lidar com essas informações, né? O volume de informação é tanto que hoje as pessoas são mais distraídas, ou seja, o isolamento social passou a ser maior, há uma dependência da tecnologia, o próprio sedentarismo, as pessoas que ficam, né, ligados 24 horas com tecnologia, a gente pode observar exatamente no dia a dia das pessoas. Hoje um grupo de amigos, quando sentam num bar, né, para conversar, muitas das vezes eles ficam distraídos com a própria tecnologia. Então a tecnologia hoje, ela vem tomando um rumo de tomar conta da vida das pessoas. E é aí que entra a questão educacional. Como saber lidar com essas informações, né, sem permitir com que as pessoas se distraiam com ela. Né? E esse é o papel fundamental que o professor tem na vida desses alunos. Né? Se a gente pegar aí alguns anos atrás, em 1980, era muito comum as pessoas, né, que não eram, né, tão vidradas com a tecnologia que hoje existe, né, elas tinham mais tempo de conviver socialmente, elas conversavam mais, né, bem diferente dos dias atuais. Hoje as pessoas elas têm um convívio colaborativo maior, porém com o uso da tecnologia. O que a gente não pode deixar é exatamente isso, deixar a tecnologia tomar conta da nossa vida. E é o que vem acontecendo. Enquanto a escola de hoje ela vem sendo resistente ao uso dessa tecnologia, as pessoas já fazem uso dela. Os nossos alunos já estão com ela à mão. Então a gente tem que saber medir essa tecnologia que os nossos alunos utilizam hoje em dia. É claro que a tecnologia ela jamais vai substituir as metodologias e as práticas pedagógicas que foram criadas, mesmo porque toda a prática pedagógica desenvolvida foi com o intuito de transformar a informação em conhecimento. O que nós temos nos dias atuais é um mundo digital que dá acesso à informação, mas não ao conhecimento. Então é importante ao professor lidar com a motivação e a facilitação de todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem dentro das salas de aula. Porque o que a gente tem que pensar, na verdade, é que tem que haver uma apropriação, né, dessas práticas tecnológicas dentro das metodologias pedagógicas. E por que não utilizar, né, desses recursos? Hoje existe uma infinidade de sites e aplicativos no âmbito educacional. Comecem a aplicar isso com seus alunos, porque eles já estão aptos a utilizar essas tecnologias. Muitos deles, inclusive, propõem. Como eu disse no início dessa palestra, o professor já não é mais o detentor da informação. Mas ele é o único capaz de transformar informação em conhecimento. Tá? Então, nós devemos, você professor, deve apropriar-se dessas novas práticas pedagógicas que estão aí à mão. Você já se apropriou de várias outras no passado. Por que não desse mundo digital que hoje existe para nós? A gente pode pensar, por exemplo, que hoje a própria tecnologia, a própria internet já lhe dá à mão esse volume de recursos educacionais, né? Hoje nós temos desde ambientes como tablets, smartphones, né, os notebooks, os computadores, que já lhe dão acesso a essa informação. A internet está à mão das pessoas. E dentro disso nós temos aí outras vertentes dentro dos recursos tecnológicos, como os blogs, bibliotecas virtuais, né, os e-books, entre outros diversos recursos. A internet, ela já nos permite tudo isso, né? E, além disso, os recursos que antigamente nós tínhamos e você já utilizava. A gente pode observar, por exemplo, o tempo do projetor de slides que era utilizado, como eu exemplifiquei, o tempo dos cursos à distância através de correspondências. A única coisa que mudou é que tudo isso facilitou a nossa vida no dia a dia. A diferença que nós temos hoje dos recursos do passado é que hoje é tudo digital, né? As mídias sociais estão aí representadas por N canais de comunicação que lhe dão acesso a esse volume de informação que todo mundo
acessa, né? Exemplo mais comum é o próprio Facebook, rede social mais utilizada. E muitos professores já apropriaram-se dessas práticas, criando-se grupos fechados de estudo, onde dentro desses grupos eles fazem ali uma discussão sobre um determinado tema a ser estudado. Por que não apropriar dessa tecnologia se ela já está à mão? E esse volume de tecnologias que está à mão do usuário no dia a dia, né, tomou-se aí uma discussão maior, né, onde foi intitulada como as famosas TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, que é exatamente, né, essa junção de todas as informações, né, e em conjunto com os recursos pedagógicos. Então, através disso tudo, a gente tem aí N recursos que são aplicados. Então, o que a gente deve pensar, professor, é que você está com novas embalagens à mão, porém o conteúdo vai ser o mesmo, né? Então, o que ocorre é que você deve utilizar dessas embalagens, permitindo com que você aplique todo esse conteúdo de forma a ter aquela informação transformada realmente em conhecimento. Né? Numa tirinha engraçada que eu pesquisei na internet, a gente vê um exemplo claro disso, né? Onde duas colegas falam de como eram os primórdios de trabalho, né, de sua mãe, né, e como que foi a evolução do trabalho que ela quer fazer. O que mudou foi que um trabalho manual que antes existia passou a ser tecnológico, mais fácil, mais aplicado, mas o conteúdo foi o mesmo. A embalagem é que muda. Então, muitos professores de hoje em dia que estão apropriando dessas práticas, né, porque muito embora a escola esteja resistente a essas mudanças com o uso das tecnologias educacionais, muitos professores estão tomando esses recursos e fazendo por si só, criando-se ideias. O exemplo claro disso foi no início da apresentação no próprio Google Maps, onde a gente fez uma pesquisa. Então a gente tem que começar a apropriar dessas práticas pedagógicas, fazendo com que o modelo que antes era transmissivo, o professor detentor do conhecimento transmitia ao aluno. O aluno sem informação a recebia e o professor tratava aquela informação recebida do aluno para que ele construísse conhecimento. Hoje, com as tecnologias educacionais existentes, o nosso modelo de educação passou a ser mais colaborativo. O professor hoje, como eu disse, ele não é mais o dono da informação. A informação já paira no ar para todos os alunos. Então, o modelo ele se tornou colaborativo e a sala de aula deixou de ser aquela sala de aula tradicional. Ela passou a ser um ambiente de aprendizagem, onde todos aprendem entre si. Um exemplo claro disso foi um estudo realizado por uma das agências mais renomadas do Brasil, a DM9, que fez um estudo sobre os perfis dos usuários no que tange ao consumo de tecnologia. Como as pessoas consomem tanta informação e como elas lidam com essa informação. Falo das pessoas que não se utilizavam dessa tecnologia, mas que hoje está à mão delas, o que mudou, e os nossos alunos de hoje em dia, os nossos filhos, que já nasceram no mundo digital, não conheceram o mundo sem ser digital. Perfis digigráficos, um olhar sobre o comportamento digital. Aqui na DM9, a gente é apaixonado por observar, estudar e antever as oportunidades para as marcas nessa nova realidade digital tão intensa, acelerada e desafiadora. A gente, como você também provavelmente, ouve falar o tempo todo que a era digital mudou muita coisa no mundo e nas pessoas. Mas a gente tinha uma curiosidade. Será que todo mundo encarou essas mudanças do mesmo jeito? Afinal, a digitalização não é mais um fenômeno de nicho ou exclusividade de poucos, mas sim parte do mainstream. Isso inclui muita gente, grupos bastante heterogêneos. Homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, diferentes níveis de renda, diferentes graus de intimidade com ferramentas digitais. Então, para a gente era muito provável que diferentes grupos tivessem absorvido essas mudanças em níveis e formas diferentes. E é isso que fomos investigar. Entrevistamos, vivenciamos e registramos o dia a dia de pessoas com idade entre 8 e 60 anos, das classes sociais A, B e C, heavy e regular users de ferramentas digitais,
conversamos com especialistas, antropólogos, sociólogos e vários outros ólogos e fizemos uma descoberta muito interessante. Sim, nossa hipótese se confirmou. Diferentes grupos encararam as mudanças de diferentes maneiras, mas as evidências que encontramos mostram que essas mudanças pouco ou nada têm a ver com sexo, idade ou classe social, mas sim com 3 novos critérios: quanto e como as pessoas utilizam os recursos e equipamentos de tecnologia em sua vida, quais são as intenções que elas têm ao consumir os diversos produtos digitais e, principalmente, quantos recursos digitais servem para moldar sua própria identidade. Ou seja, no mundo digital, não dá para classificar as pessoas somente através dos critérios convencionais, como demografia ou mesmo perfis psicográficos. É preciso adicionar um novo olhar através de uma nova lente. Na falta de um apelido menos esquisito, decidimos chamar essa nova lente de perfis digigráficos. O nome é esquisito, mas ajuda a gente a contar essa história. Para elaborar esses perfis, levamos em conta que a era digital redimensionou as 4 principais esferas da nossa existência. A esfera do indivíduo, onde está a sua identidade, o seu ego, a sua personalidade, você. A esfera dos outros, as pessoas com quem você mantém seus relacionamentos afetivos, sociais e profissionais. A esfera das instituições, isto é, da família, escola, empresas, governo, imprensa, que também nos cercam. A esfera do mundo, o contexto de tempo e espaço onde vivem todas as pessoas. É a partir das transformações nessas esferas que chegamos aos 5 perfis digigráficos. Todos os 5 perfis sofreram as mudanças trazidas pela era digital, mas cada um mudou de forma diferente quanto ao uso, intenção e identificação com a tecnologia. Imersos. Tiveram parte de sua identidade definida a partir da tecnologia. Com ela, conseguiram se encontrar, definir melhor seus interesses e estabelecer melhores vínculos com o mundo. Suas personalidades e identidades foram definidas pela era digital, que os permitiu dar vida a mais personas. Ferramentados. Recorrem à tecnologia para agilizar as tarefas, mas não a idolatram. A tecnologia os ajuda nas tarefas cotidianas, facilita suas vidas, mas não dependem dela nem são definidos por ela. Esse grupo é um exemplo de como as pessoas redefiniram como se relacionam com família, escolas, empresas e governo. Fascinados. Querem parecer modernos e tecnológicos. Para eles, computadores, gadgets e hábitos da era digital são ícones da modernidade. E consumir essas novidades os ajuda a atestar que são antenados. Preocupados com sua imagem pública, os fascinados são um excelente exemplo de como o relacionamento com os outros foi bastante modificado. Emparelhados. A tecnologia é fundamental para pôr em prática os projetos da vida. A grande companheira para fazer o dia a dia acontecer. Sem ela, a vida fica extremamente complicada. Para eles, as máquinas são como uma extensão do seu corpo, potencializando suas capacidades humanas. Evoluídos. O universo das máquinas e da tecnologia é seu habitat. Esses são as crianças e os adolescentes que já nasceram adaptados e estão crescendo no mundo digital. Não conheceram o mundo pré-digital. Por isso, são os que menos sofrem com as mudanças na esfera do mundo, que se alterou profundamente graças ao redimensionamento do tempo e do espaço. 5 perfis. 5 histórias muito bacanas que você pode conhecer melhor. Como cada perfil é definido? Que tipo de relação cada perfil tem com a tecnologia? Como o digital mudou a relação das pessoas com elas mesmas, com os outros e com o mundo? Converse com a gente para saber muito mais. Pois bem, professor, diante desse estudo realizado aí com N pessoas que consomem recursos digital, é necessário que os professores de hoje tenham um perfil também mais antenado com essa tecnologia que está toda à mão. E a gente tem uma infinidade de recursos
que são disponibilizados e a maioria deles, que bom, são de formas gratuitas. Eles já existem, basta você ter uma ideia e saber aplicar em cima disso. Então, todos esses recursos já lhe permitem fazer com que a sua sala de aula deixe de ser aquele ambiente tradicional e passe a ser mais interativo, mais motivador e onde a informação que o aluno já tem seja realmente transformada em conhecimento. Então, apropriem-se dessas práticas. E com isso, o que você mais procura na internet para a educação? Hoje, vários professores já fazem uso dessa tecnologia dentro da educação. Mas e você? O que você procura? Num estudo realizado pelo Instituto Claro de Educação, né, que entrevistou vários professores de N instituições, a gente observa que a maior parte, né, vão em busca de conteúdos que vão facilitar o seu dia a dia em sala de aula, ou seja, conteúdos com foco nas tecnologias de informação e comunicação. Outros, né, outra grande maioria, vão em busca de cursos à distância para aprimoramento da sua própria formação. Então, tem que haver um maior volume em busca dessas informações que já estão à mão de todos vocês. Então, aproveita, porque a internet está aí para isso mesmo. Portanto, professor, a questão do desafio da nossa educação está em mediar esse conhecimento com essas novas tecnologias. Voltando ao ponto principal, transformar informação em conhecimento, né? Então, a gente está num momento em que a escola ela é resistente à apropriação dessas práticas pedagógicas, mas você, que é o detentor desse conhecimento em sala de aula, é capaz de aplicar esses recursos. Então, aproprie-se desses conteúdos que nós temos hoje em dia, que está muito à sua mão. Aproprie-se das tecnologias que hoje existem. Você já usou tecnologia em sala de aula e hoje elas estão muito mais fáceis e muito mais amplas. Um próprio exemplo disso é essa palestra que você está assistindo. Você está vendo interagindo com recursos que estão sendo apresentados. E você está vendo isso de forma online, né? Muitas das vezes acabou aquela distância, né, entre o que a gente iria em busca de informação e de conhecimento, sendo que ela já está dentro de nossas próprias casas. Então, professor, o nosso desafio dentro dessa educação é poder mediar essas novas tecnologias que estão à mão para que toda a informação seja realmente tratada e o aluno receba conhecimento no final. Então, você deve sim apropriar-se dessas novas metodologias, né? Um exemplo aí também divulgado aí pelo Instituto Claro é da professora Carol, que fez um trabalho com seus alunos, permitindo com que eles usassem os próprios smartphones deles, de modo que eles buscassem em sua região em que mora, pessoas que fizessem algum tipo de trabalho manual. E todas essas informações que eles iam em busca eram geolocalizadas, né, pelo próprio smartphone, e posteriormente ela criou um blog onde os seus alunos pudessem publicar aqueles trabalhos e falar um pouco deles. Então vejo que é um exemplo claro de uso de uma tecnologia presente, né, e que pudesse ser divulgada. O aluno com certeza já faz uso disso e ele com certeza vai interagir melhor com o próprio conhecimento que está sendo recebido pelos professores. Então, não bloqueiem seus alunos de utilizar a tecnologia. Façam com que eles usem essa tecnologia em busca do conhecimento que você está transmitindo. E é uma tecnologia que vai facilitar a sua vida em sala de aula. Então, nós temos aí N recursos, né, como eu acabei de falar, dos blogs, né? Estimulem eles a fazerem blogs na internet, porque os blogs vão dar mais condições, por exemplo, deles expressarem opiniões, deles redigirem textos, né? Trabalhar de forma colaborativa, a memorização e a produção de trabalhos, entre outros recursos que a gente pode ver. E olha que são blogs, né? Outro ponto principal, né, que está aí já legitimado, né, é a própria educação à distância. Hoje, muitas pessoas têm a comodidade de fazer um curso à distância pelas instituições, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, estudar à distância. E recursos para isso as instituições educacionais possuem, né? E
Existem ambientes gratuitos para isso, como esse que está sendo apresentado, né? O ambiente virtual do Senac Minas, onde os colaboradores do Senac fazem treinamentos, né? Independente de onde eles estão dentro do estado de Minas Gerais, eles têm acesso a conteúdos e que são também geridos por profissionais, né, responsáveis. Outra rede também muito ampla dentro da internet e que eu considero aí também a maior força democratizante em termos de conhecimento é o próprio Wikipédia, onde você tem a liberdade de opinar e dizer o que você pensa ou o que você acha sobre alguma coisa. É uma enciclopédia aberta, onde você pode dar a sua contribuição sobre qualquer tema. Claro que muitas das informações ali postadas, elas são informações populares, nada provado cientificamente, nada comprovado ou tendo uma propriedade, né, mais comprovada, porém ela é aberta. Eu posso simplesmente opinar sobre algo que já existe, né? Outra rede também comum na internet, né, é a possibilidade de eu poder compartilhar as minhas leituras com outras pessoas, saber o que eu li, né, o que eu pretendo ler ou o que eu estou lendo e poder com isso compartilhar com outras pessoas e saber de outras pessoas também. Uma rede social, como qualquer outra, mas que visa ali a contribuição na questão da leitura. Rede social existem para diversos temas e essa orelha do livro ela é bastante interessante e interage com outras pessoas no nível da sua leitura, né? Em seguida, nós temos aí, obviamente, né, outros ambientes de busca de conhecimento, que é o próprio Google Acadêmico, que já permite aí a pesquisa de publicações, literaturas acadêmicas, entre outros recursos, né? O Yahoo Respostas, que também dá a liberdade da pessoa responder. Claro que nem sempre a resposta é esperada do modo como a gente gostaria, mas não deixa de ser também um ambiente de contribuição de conhecimento, né? Um exemplo claro, hoje não é muito difícil você, né, aprender uma língua estrangeira, né? Se você estiver num momento onde precisa conversar com uma pessoa de um outro idioma, você tem o Google Tradutor que já traduz ali imediatamente o que você precisa falar com alguém. Então, também é um apoio para as instituições de educação de idiomas, por exemplo. O próprio YouTube, né, hoje está sendo fortemente utilizado, né, o uso de videoaulas, como esse próprio vídeo que vocês estão assistindo. E o próprio YouTube já é um ambiente de pesquisa de vídeos dos mais vastos temas que a gente pode pensar. E até falando do YouTube, nós temos também, né, existe já, né, o TeacherTube, que é o YouTube da educação, onde você consegue visualizar vídeos de vários temas com foco na educação. Existem também os podcasts, né, que são ambientes de áudio, sites onde você vai poder ali, né, ter audições de diversos temas também que você pode ver. E por que não assistir vídeos através de gravações já realizadas por pessoas renomadas dos mais diversos temas? O Google, por exemplo, existe aí a biblioteca dos Hangouts, que são as videoaulas gravadas ou temas da atualidade que são realizados por profissionais e que estão à disposição de todas as pessoas. E voltando a falar aí do compartilhamento de informação em grupo, aí entrando nas redes sociais dos mais variados temas. Por que não utilizar o Twitter, que é um mini blog de divulgação de pequenos trechos de texto? Isso também ajuda ali na formação de mensagens, de frases, né? Trabalhar textos em resumo, né? Entre outras formas. O Facebook, o LinkedIn, que é uma rede profissional, uma rede social profissional com a divulgação de vagas e currículos de profissionais, né? Outros recursos já conhecidos, né, são as redes sociais de comunicação, o Skype, o Outlook, né, que são as redes de e-mail, né, os sistemas de e-mail, rede social para foto. Então a gente vê a infinidade de recursos que hoje a internet nos permite. E o próprio Google, que vem aí praticamente dominando o mundo, já demonstra aí o seu acesso a outros ambientes de informação e conhecimento que pode nos dar. Já existe, por exemplo, o Google Oceano, onde já faz a pesquisa aí dos mais diversos variados, né, ambientes aquáticos que a gente tem no mundo, como a gente pode ver pela foto. E por falar nisso, ele foi ainda mais. Existe o Google Lua,
né, onde ele vai fazer uma pesquisa aí das próprias crateras da Lua, onde a gente pode observar. E ele foi ainda mais. Por que não conhecer Marte através do próprio Google? Existe aí o Google Mars, que apresenta aí lugares dentro de Marte, né? Claro que através de fotos realizadas pela NASA, mas que estão aí divulgadas para que todo mundo possa ver Marte. E por que não passear para conhecer os ursos panda num zoológico da Austrália, já que no Brasil a gente não tem este animal? Vejam só, usando o Street View do Google, caminhando dentro de um zoológico onde a gente pode ver lá os ursos pandas e a partir dali fazer algum estudo sobre aqueles animais. E além disso, né, mais comumente sendo utilizado aí, as cloud computings, né, popularmente conhecida aí como a computação em nuvem, né? Então, o próprio Google Docs hoje atualizado para Google Drive, né, que permite você ter seus arquivos num ambiente online, onde você pode ter acesso a em qualquer lugar que você queira acessá-los. Por que não fazer um trabalho com seus alunos onde eles, em conjunto, podem fazer um trabalho online simultaneamente, né? Outro recurso para educação que foi criado dentro da internet são as chamadas webquests, um verdadeiro trabalho onde tem um início, meio e fim, com introdução, com o objetivo que deve ser feito, como finalizar, né? E a publicação disso, que é toda feita online. Na verdade, é um projeto que se cria com seus alunos, né? A única diferença é que esse trabalho é feito todo online. Vários sites de estudo fazem uma pesquisa das webquests, né, onde vocês podem também utilizar isso com seus alunos. Faça uma pesquisa. Outra contribuição bastante interessante que vem sendo aprimorada, né, e compartilhada entre os usuários e dentro da própria educação são jogos digitais. Recurso que antigamente, mesmo não sendo digital, eles não tinham um foco na educação, na verdade para a distração e para o divertimento das pessoas. Hoje muitas instituições elas vêm trabalhando com o uso de jogos digitais, permitindo com que os alunos possam também transformar a informação de um problema que tem que ser resolvido num jogo em conhecimento. Então, muitos professores estão aderindo a isso e a gente deve agradecer instituições que vêm preparando profissionais nesse mercado para permitir com que isso se expanda ainda mais, né? Então, um agradecimento especial aqui a escolas como a Saga, uma das escolas mais renomadas na construção de jogos digitais e de profissionais que buscam isso. Hoje existe um tema, né, que é a gamificação, que é o uso dos jogos digitais dentro das salas de aula. Então apropriem-se disso, né? Porque essas tecnologias, elas nos permitem hoje que desenvolvemos competências que vai permitir dar uma maior autonomia, uma maior cooperação, a colaboração e, obviamente, uma solidariedade maior. Aí eu volto naquela questão que a nossa educação ela deixou de ser transmissiva e passou a ser colaborativa. Pense nisso, professor, porque certamente o nosso aluno ele já nasceu interativo, ele já é digital. Então, por que não aplicar desses recursos digitais de modo a facilitar a nossa vida, né? Então eu lembro novamente, você já utilizou recursos tecnológicos no passado. O que difere nos dias atuais é que esses recursos tecnológicos são digitais e com isso mais fáceis, mais poderosos e permitem a construção de um conhecimento mais efetivo dentro da sua sala de aula. O próprio MEC já disponibiliza a qualquer instituição educacional de forma gratuita e a você, professor, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, um site do governo, do próprio Ministério da Educação, que possui ali uma infinidade de recursos categorizados por cada modalidade educacional. Então a gente pode observar que você faz uma pesquisa pela própria modalidade educacional, né? E você pode pesquisar pelo próprio objeto de aprendizagem. Então, faça uma pesquisa nesse site posteriormente e visitem, conheça os recursos que você pode também agregar em sala de aula. Outro site também bastante interessante é a Rede Interativa Virtual de Educação, também do governo federal, do Ministério da Educação, onde você tem ali N objetos que você pode também fazer uma pesquisa, sempre de objetos interativos, né? Existe também, pelo governo federal, o próprio portal do professor, onde você tem ali experiências exitosas de professores que já utilizavam de recursos tecnológicos e também pesquisa de recursos que você pode aplicar e até mesmo ideias.
E a própria Microsoft, né, o site da Microsoft com foco na educação, né, também possui ali diversos casos de sucesso de professores que já utilizaram tecnologia, e ela também estimula premiando professores que, a partir de uma ideia, pôde utilizar tecnologia em sala de aula. Pesquisem, está tudo à mão e muito fácil para vocês utilizarem, né? Outro site, que esse já do governo do Rio de Janeiro, né, que é a sala de aula interativa, que possui ali um excesso de objetos de aprendizagem para também ser aplicado, né, e ensina também como utilizar isso em sala de aula, ok? Ou seja, recursos nós temos à vontade para uso na educação. Tecnologia, ela já existe, cabe a nós apropriarmos dela para usar em sala de aula. Então, professor, tecnologia educacional a gente tem vários. Recursos tecnológicos já existem. Cabe a você, a partir dessas ideias, de exemplos já existentes, você também apropriar-se dessas tecnologias e utilizá-las em sala de aula. E é esse o objetivo dessa minha palestra, é permitir com que vocês saibam como apropriar desses recursos de tecnologia em sua sala de aula. Porque você deve lembrar que o seu aluno, ele já é digital, ele já apropriou-se desses recursos, informação ele tem. Então você deve pensar que informação ele tem muito, ele já consome muito. A única coisa que ele ainda não aprendeu é transformar esse volume de informação em conhecimento. E é aí que entra o seu papel, que já possui informação e tem o conhecimento, você saber mediar isso com seu aluno, fazendo com que ele trabalhe essas informações. Muito bem, meus amigos, vocês acabaram de participar do Congresso Online de Gestão e Educação. O tema central desse congresso é lidando com tensões e conflitos para o alcance da excelência, ou seja, esse congresso permitiu com que a gente pudesse falar um pouco da própria gestão das empresas e da educação, permitindo juntar esses dois temas para que facilitasse a vida das empresas e das pessoas num momento de conflito e de crise como a gente vem vivenciando nos últimos dias. Então, seja a crise dentro da educação ou na gestão, esse congresso, né, que juntou aí vários profissionais de Portugal e do Brasil, permitindo aí uma discussão sobre esses dois temas dentro dos conflitos existentes para que a gente pudesse saber lidar com eles ao longo do tempo, tá? Esse congresso, ele é uma realização, como eu já disse, da Acilos, tá? Que é uma instituição especializada em educação superior lá de Portugal, a Consult RH, uma instituição especializada em treinamentos interpessoais, e a própria Trilhar, que é uma instituição especializada em educação à distância. Eu gostaria aqui de agradecer toda a atenção de vocês na participação desse congresso, aos amigos professores, supervisores pedagógicos, diretores de escola, que, de certo modo, vêm aí contribuindo, assistindo esses conteúdos, né, que vão permitir aí um aumento da excelência dentro das salas de aula, né? Mas um agradecimento especial realmente aos professores que aqui fazem parte. Muito bem, pessoal, eu encerro essa minha palestra aí deixando para vocês uma citação de Cora Coralina, que descreve bem essa tecnologia, né, dos dias atuais, do que foi e do que vem sendo. Então, professor, você hoje não é só mais o detentor do conhecimento, mas é o construtor do conhecimento. Porque a informação, como eu já disse, o seu aluno já tem. Então, faça com que eles transformem isso em conhecimento. Aprenda a trabalhar esses recursos digitais, porque certamente o conhecimento deles está sobre esse momento digital. Muito bem, pessoal, eu encerro essa minha palestra aqui agradecendo a produtora Via Imagem, que cedeu aí o espaço físico de seu estúdio para a gravação desse trabalho. E um agradecimento especial aí a todos os organizadores do CONAGED, e estou aí à disposição para qualquer informação que vocês precisarem, tá? E aos professores também, deixo aí meus contatos, caso tenham alguma dúvida a respeito aí de todos esses trabalhos que eu apresentei para vocês. Um abraço a todos e aproveitem de todo esse conhecimento adquirido. Até mais!